meu desejo é contagiar as pessoas por esse mesmo interesse, por esse mesmo sentimento de respeito, de reverência, porque o livro, a palavra é tudo. Na palavra reside a nossa vida. Aí, eu posso dizer hoje para a audiência que está aí, que está nos ouvindo, que acompanhou hoje as nossas entrevistas e o bate-papo, que como faz a diferença quando a pessoa tem um conhecimento, quando ela estuda, quando ela domina a palavra, realmente ela é cativante, né, Fernanda? Eu estava ouvindo a fala do Juliano e eu fiquei envolvida. Realmente eu gostei demais da fala dele. Ele estava fazendo o fechamento, a conclusão, mas eu não podia descer do carro, porque ele dizia dos propósitos, de como a gente faz algo, mesmo que seja o seu trabalho, mas é para o outro, é voltado para o outro, da importância que tem, do impacto que tem. Sim. Eu gostei daquele exemplo que ele deu da festa. Então você vai comprar uma roupa, para um vendedor talvez não signifique muito, é só mais uma comissão, é só mais um cliente dos muitos que vai dar muito trabalho, é o meu caso, para encontrar uma roupa que eu goste, que tenha um valor razoável, enfim, né? Mas como é gostoso que a pessoa se interesse por você. Quando eu fui vendedora de sapatos, e é uma coisa que eu sempre gostei, de saber o nome das pessoas. E eu geralmente gravo, às vezes até o sobrenome dos alunos, enfim, eu acho que é um importar-se. É a palavra. Então, eu vou chamar a pessoa pelo nome dela. Exceto alguns casos em que a pessoa não gosta do nome, mas ela vai apelar para um apelido, enfim. Mas eu acredito que já é uma maneira de importar-se. Sim. E foi o que o Juliano falou, desse vínculo, desse propósito, de fazer algo além. Exatamente, e isso é conteúdo, né? E você encontra um conteúdo e você melhora a sua fala, o seu vocabulário, o seu treinamento estudando, lendo. Então, a leitura, seja ela no livro físico ou seja aí nesses eletrônicos que hoje tem e tem muito, né? É e-book que fala? Isso, e-books, audiolivros. Eu gosto muito do livro, do papel, do cheiro, adoro folhear, colocar os marcadores. E a Fernanda aqui, ela tem tanta marcação que hoje ela conseguiu colocar 2 canetas para marcar, tá faltando marcadores, de tanto que gosta de leitura e separar trechos relevantes e importantes. Então a leitura tem isso, e ainda nós estamos abrindo esse programa em oferecimento cultural, apoio cultural da Sicredi, que tem presente, né, Fernanda? Vamos mostrar para nossa audiência. Olha só, agora é só uma aguinha na boca, que é uma Alexa para você chamar de sua, né? E a gente vai contar na próxima semana como que você vai fazer para participar dos sorteios ou de como a gente vai fazer para você dizer que é sua. Pode ter certeza que é algo envolvendo livros, então fica com a gente que a gente conta para você. Agora só uma pincelada, o Paulo trouxe para nós lá da Sicredi, então é o oferecimento da Sicredi, esse brinde lindo, maravilhoso, uma Alexa, como diz o Paulo, para você dar ordens para ela. Clau, eu sou uma observadora da linguagem. E eu ouvi o Juliano falando a palavra arrefecer. Eu já sorri, falei, olha que bonito. Ele dizia que no começo, com a meta, o vendedor se anima, enfim, ele tem aquele propósito. E quando ele alcança, ele acaba arrefecendo. Então esfria aquele ânimo. Desalenta um pouco, não desalentar propriamente dito, mas é diminuir um pouco aquela vontade, aquela gana. Tira o pé do acelerador. Isso, ele já atingiu o objetivo. Então arrefece o ânimo. Palavra bonita, o Juliano está de parabéns. É verdade. Ele deve estar lendo, hein? Com certeza, e eu já vim lá e falei assim, e aí o povo relaxa. Eu ouvi, mas tá certo, é isso mesmo. O arrefecer é um sinônimo de relaxar, de não cuidar tanto, de não se empenhar tanto, é isso mesmo. Clau, hoje nós falaremos ainda de Vinícius de Moraes, porque ele é o poetinha, carinhosamente chamado, mas ele não fala só de amor. E eu adorei este soneto, vou dedicá-lo às nutricionistas, então literatura também é para rir. O poeta Vinícius, ele desperta vários sentimentos na gente, então aqui nós teremos um momento de alegria. E afinidade. Bora. Então as nutricionistas, a Catiane também faz nutrição. Vamos lá. O soneto se chama Não comerei da alface a verde pétala.
Então, observem, não comerei da alface a verde pétala. Não comerei da alface a verde pétala, nem da cenoura as hóstias desbotadas. Deixarei as pastagens às manadas, e a quem mais aprouver fazer dieta. Cajus hei de chupar, mangas espadas, talvez pouco elegantes para um poeta. Mas peras e maçãs deixo-as ao esteta, que acredita no cromo das saladas. Não nasci ruminante como os bois, nem como os coelhos roedor. Nasci omnívoro. Deem-me feijão com arroz, e um bife, e um queijo forte, e para ti. E eu morrerei feliz do coração de ter vivido sem comer em vão. Que as crianças não nos ouçam. Como diz aquele meme da internet, amostradinho ele, né? Bem ousadinho. Então, não comerei da alface a verde pétala. Com todo esse requinte para se recusar a fazer uma dieta. É o Vinícius de Moraes. Olha, né? É até bonito de se ouvir, né? Dizendo que não vai comer salada. Que recusa elegante. Que recusa muito. Como diz a professora lá, Cíntia Chagas, como é que ela fala? Não vou lembrar a palavra, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco você passa pra gente, então, Clau. Então, o soneto, lembrem-se, é um tipo de poema cultuado pelos grandes autores, que tem 14 versos. 2 quartetos, 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Estrofes são os conjuntos de versos, então são 4 estrofes, distribuídas em 4, 4, 3, 3 versos. Perfeito, lembrei, elegantíssimo. Sim, elegantíssimo, muito fino, muito chique. Isso. E da cenoura lá também, né? Ontem, Clau, meus alunos viram a palavra fidelíssima, que é da mesma família do elegantíssimo. São palavras no superlativo. No dia a dia nós não as utilizamos, mas numa boa literatura nós vamos encontrar, numa boa fala, fidelíssima, aquela pessoa que é muito fiel. Tem um que eu nunca esqueci, que é o paupérrimo. Não é bonito, né? A palavra é diferente. É o mesmo que o pobríssimo. Também se usa pobríssimo, mas veja que paupérrimo é elegante, embora seja triste. Paupérrimo. Sim, paupérrimo, é verdade, concordo. Agora, Clau, vem o soneto de um domingo. A Catiane estava ao meu lado, ela trabalha no Dom Pedro comigo, e ela começou a folhear o livro, porque os amantes dos livros, eles são assim, eles espalham nas mesas os seus livros, e logo alguém vem, também amante dos livros, e começa a folhear. E ela encontrou um soneto chamado Soneto de um Domingo. O que você imagina para um domingo, Clau? Descanso, lazer, família, brincadeiras... Ler um bom livro, deitado na rede. Delícia. Vamos ver se comprova? Bora. Em casa há muita paz por um domingo assim. A mulher dorme, os filhos brincam, a chuva cai. Esqueço de quem sou para sentir-me pai. E ouço na sala, num silêncio ermo e sem fim, um relógio bater e outro dentro de mim. Olho o jardim úmido e agreste, isso distrai. Vê-lo feroz florir mesmo onde o sol não vai, a despeito do vento e da terra que é ruim. Na verdade, é o infinito essa casa pequena, que me amortalha o sonho e abriga a desventura. E a mão de uma mulher fez simples, pura e amena. Deus, que és pai como eu e a estimas, porventura, quando for minha vez, dá-me que eu vá sem pena, levando apenas esse pouco que não dura. Olha. O que você sentiu deste soneto, Clau? Despedida? Não? Parece uma despedida? É uma reflexão. O que chamou a atenção da Catiane e ela me fez olhar novamente para esse soneto? Eu já tinha lido, mas não com o mesmo olhar que ela teve. Chamou a atenção, Clau, a atitude espiritual, a atitude mental deste pai. Ele está feliz? Ele está sereno? Parece que sim. Não? Ele disse: esqueço de quem sou para sentir-me pai.
Mas eu acho que é quase sempre todos os pais são assim, ou eu estou equivocada. Então, nós estávamos dizendo que as mães, elas se sentem mães sempre? Não. Você acha que todo momento a gente se sente mãe? Eu acho que, em primeiro lugar, mãe. Eu vejo que nos dias de hoje está se trabalhando para não ser assim, mas a maternidade é isso. Você, depois de mãe, você é outra pessoa, né? Eu acredito que sim. Que nós somos mais mães até do que mulheres, amantes, etc. Até dos maridos, às vezes, que precisam de um colo, de um chazinho quando estão doentes e dengosos. Verdade, não pensei dessa forma. Algumas palestras que a gente vai, tem pessoas que, palestrantes começam, sou mãe, não sei o quê, né? Sim, Clau, sim, acredito Verdade, não que tinha pensado dessa forma, tá aí. que é muito parte da nossa identidade ainda. Sei. Não é natural, tá, O gente? É uma homem, não. construção. É uma construção, porque nós não nascemos mães. É verdade. Mas nós aprendemos. E os homens, observe aqui, ele esquece de quem é para sentir-se pai. Parece que os dois papéis não combinam aqui. Verdade. E veja, a mulher está dormindo, os filhos brincam. Ele diz que tem muita paz. E ouço na sala, num silêncio ermo e sem fim. Ermo é uma palavra bonita, significa deserto, solitário. Então tem um silêncio infinito. Mas ele escuta um relógio bater e outro dentro de mim. Então tem um relógio batendo dentro dele. Será que ele está angustiado? Como ele se sente? Ele vai olhar o jardim e se distrai com isso. Então ele observa que o jardim ele está florido, mesmo nos lugares onde o sol não vai, a despeito do vento e da terra que é ruim. Então esse jardim é forte, ele representa persistência. Mesmo em condições adversas, tem flores. Na verdade, é o infinito essa casa pequena. Observe esse terceto que já vai encaminhando para o final do poema, do soneto. Na verdade, é o infinito essa casa pequena, que me amortalha o sonho. Isso preocupa, olha só. Me amortalha o sonho e abriga a desventura. Então, é uma casa pequena, que parece o infinito, mas o sonho dele está amortalhado. Lembra da mortalha? Que envolve o morto, o defunto? Uhum. Por isso que você pensou em despedida também, porque ele fala com Deus, né? Quando eu me for, enfim. E esta casa abriga a desventura. É o contrário da ventura, da alegria. E a mão de uma mulher fez simples, pura e amena. Então, antes ele se refere à mulher, que a mulher está dormindo, as crianças estão brincando, cai a chuva. E agora ele diz que a mão dessa mulher fez a casa, que é pequena, simples, pura e amena. Então, no último terceto, na última estrofe, ele se dirige a Deus e diz: Deus que és pai como eu, e a estimas. Então, estima esta mulher. Porventura, quando for minha vez, dá-me que eu vá sem pena, levando apenas esse pouco que não dura. É por isso que eu achei que era despedida. Então, nós podemos, e aí que está a grande beleza da literatura. Você vai ficar pensando nesse poema, Clau. Por um tempo você vai ficar pensando. Se você reler, você vai encontrar mais detalhes, porque a leitura permite isso. Sim. Ela é interpretação, ela é pessoal. Então eu posso ler e interpretar como uma despedida. Outra pessoa lê e vai focar no sentido da paz. O que a Catiane disse? Ela achou bem interessante esse terceiro verso, que ela comentou, né? O pai, ele tem que esquecer dele para ser pai. Como assim? Ele vai dissociar esse papel? É fácil? Chamou atenção também a questão do relógio batendo. São 2 relógios. O que está inquietando dentro dele? Será que é a passagem do tempo? Que tempo é esse? É um tempo duplo? Como ele está sentindo a passagem do tempo? Mas ele está em paz, afinal? E por que ele disse que essa casa amortalha o sonho e abriga a desventura? E você, como prof, interpretou de que forma, Fernanda? Agora a audiência quer saber. Olha só. Eu preferiria um cenário idílico, que é de sonho, olha que palavra bonita. Idílico, de sonho, em que houvesse paz,
Eu gostei de que a mulher está dormindo, afinal é domingo, ela merece descansar também, e o pai está cuidando das crianças. E ele fala que tem silêncio. Essas crianças estão brincando, mas estão em silêncio. São crianças comportadas. Ele consegue ouvir o relógio batendo, aprecia o jardim e sente que a casa é infinita. Eu vou pensar numa perspectiva positiva. Ele diz que, quando for a vez de partir, ele quer levar apenas esse pouco que não dura. Eu vou pensar esse pouco que não dura, aquele momento que ele está vivendo de paz. Eu vou pensar assim. Perfeito. E do jardim mesmo, com tantas dificuldades, está ali firme e forte, né? Que é o que você enfrenta os problemas da vida no dia a dia, mas não te derrubam. Não quer dizer que todo momento vai ser de felicidade. Tem os momentos de paz, tem os momentos de questionamentos, e é assim que a vida segue, e é para todo mundo. E para fechar, Vinícius de Moraes, por que me faltam marcadores? Então, quem vê as minhas marcações com pedacinhos de papel, uma caneta que eu coloco no meio do livro, já se compadece e me diz: eu vou arrumar marcadores para você, eu vou arrumar post-its para você. E eu digo: não se incomode, porque eu anoto. Eu até deveria ter devolvido esse livro já, mas eu falei, eu vou copiar alguns sonetos, porque eu gosto de copiar também. Passagens bonitas, alguma fala marcante e até o soneto inteiro, são só 14 versos. Então eu segurei para mim, e não é falta, escassez, outra palavra que o Juliano usou antes, né? Não é a falta, não é que são raros, eu tenho muitos marcadores, mas é que os livros realmente são maravilhosos. Vinícius de Moraes tem muita coisa boa aqui e nós não esgotaremos. Então, lá na Biblioteca Pública, você tem acesso gratuitamente a 5 empréstimos. Como eu disse, lá em casa já temos 3 carteirinhas, já são 15 livros por vez, porque tem muita variedade. Tem um acervo incrível, né? Para todos os gostos. Então, esse do Vinícius de Moraes, eu vou citar porque lembrou um poema que eu escrevi quando descobri que estava grávida do meu filho mais velho. Sim. Eu até deveria ter trazido este poema. Eu fiz num rascunho porque eu estava em um curso e foi proposto: escreva um poema. Óbvio que, como mãe, e isso eu digo com propriedade, quando a gente descobre que está grávida, a partir daquele dia, eu nem dormi de noite, eu já comecei a sentir vontade de ir mais ao banheiro, tudo psicológico, né? Verdade. Desejos eu não tive, assim, Sim. nada marcante, fiquei na expectativa. Sim. O que será que é o desejo de grávida? Mas essa sensação de que sou mãe e tenho que viver mais, tenho que me cuidar, já foi naquele momento. E é uma coisa assim, eu não sei se você, mas eu acredito que a grande maioria se identifica dessa forma de você olhar para o seu abdômen e pensar assim: Jesus, aqui dentro tem um ser vivo dentro de mim, né? E eu não estou sentindo nada de diferente, né? Exato. É emocionante, é mágico demais, é um privilégio. Então, este poema, Clau, ele me lembrou o poema que eu escrevi. A questão é, será que eu havia lido este poema e não me lembro? E ele influenciou a minha escrita? Ou foi uma mera coincidência? Vamos ver. Vinícius de Moraes, o verbo no infinito. Ser criado, gerar-se, transformar o amor em carne e a carne em amor. Nascer, respirar e chorar e adormecer. E se nutrir para poder chorar, para poder nutrir-se e despertar. Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir, e começar a amar, e então sorrir para poder chorar, e crescer, e saber, e ser, e haver, e perder, e sofrer, e ter horror de ser e amar, e se sentir maldito, e esquecer tudo ao vir um novo amor, e viver esse amor até morrer, e ir conjugar o verbo no infinito. É lindo, não é? É o amor, né? O amor que é desse jeito, né? Quem já viveu um grande amor e perdeu, enfim, nunca mais vou viver isso, porque não sei o que. Depois, quando vive novamente, eu não sabia que dava para amar 2 vezes, né? Porque a gente é muito concebido que esse negócio que só pode amar amar de verdade uma única vez. Marta Medeiros, viu, Clau? Você já está impregnada pelas nossas leituras. Viu? Ficou marcado. É verdade. O que interessante, Marta Medeiros dizia isso na semana passada.
dos mitos, né? Ela dizia que era uma sacanagem e os leitores, os nossos ouvintes, eles foram ludibriados. Eu também fui. Quando ela disse que era sacanagem, nós já imaginamos, já maliciamos. Mas a sacanagem era essa, nós sermos enganados sobre o amor. Exato. Que ele é perfeito, que ele dura para sempre. Então isso incute a ideia de que ele já está ganho, já está garantido. E não é assim, ele precisa ser cultivado. E conquistado todos os dias. Eu queria mostrar para a audiência aqui, vou mostrar na câmera da Fernanda, aqui, ó. Vocês estão vendo quantos marcadores tem aqui? Agora eu vou te fazer uma pergunta seguinte, Fernando, para depois a gente seguir o Clube do Livro. O Juliano falou que a gente sempre deixa um pouco da gente para as outras pessoas. Eu já ouvi sobre relacionamentos né, de pessoas que falam sobre relacionamentos, que quando você se envolve com uma pessoa, essa pessoa sempre vai deixar algo em você, então da importância de você cuidar de com quem se relacionar. Aí esse relacionamento seu com os livros, você já entregou alguma vez algum livro com marcações para que a pessoa, tipo assim, quando folhasse, entendesse que você deixou aquilo marcado porque em você marcou? Sim, claro. Intencionalmente ou não? Sim, intencionalmente. E a pessoa, quando esse livro é emprestado também, ela tem o cuidado de tentar manter as marcações. Mas é possível? Não, porque eu acho que lá eles tiram, né, quando é biblioteca pública. Você sabe o que eu faço quando eu frequentava biblioteca pública? Eu não frequento mais, infelizmente, quero voltar a ter esse hábito. Eu pegava o livro com essa expectativa. Eu abria o livro, via se tinha algum tipo de marcação, se a pessoa tinha feito alguma coisa, porque eu queria saber se aquela parte realmente era interessante porque tinha mexido com o outro. E você lembra que este tinha dobrado o soneto mais lindo, o soneto de fidelidade. Sim, estava dobrado, né? Isso, do Fidelidade vem a Fidelíssima. Depois nós vamos saber quem era a personagem Fidelíssima e se o nosso amigo ouvinte vai pensar que ela era realmente fidelíssima. Então é isso, Cláudio, nós deixamos sim. Às vezes eu encontro o cartãozinho de empréstimo e também olho, por que está aqui? Foi ao acaso ou alguém deixou propositalmente? Neste sentido, sim. Mas os meus livros, Cláudio, eles estão marcados. Então, se eu empresto para alguém, é inevitável. É verdade. Então, não basta pôr o marcador, tem que marcar também. Mas com o passar dos anos, esse marcador de texto desaparece, né? Sim, desaparece. Eu uma vez li um livro, grifei, depois de anos voltei para ler de novo, não estava lá. Eu disse, meu Deus, como que desapareceu? Eu fui pesquisar e realmente desaparece, então tá tudo certo. Cláudio, agora então, já que nós estamos falando deste livro, por que tem muitas marcações? Primeiro, porque Álvaro Posselt é muito bom. Segundo, porque são haikais. Então, são poemas, tem 3 versos, geralmente. Sim. Então, quantas pérolas você terá num livro com essa extensão? Você terá muitos momentos de deleite, de alegria. Então, é impossível não se sensibilizar. Às vezes, você sorri quando lê um texto. Então, a Catiane, novamente, ela compartilhava os sentimentos, porque aí eu pergunto, né? Como ela trabalha comigo, ela é da área de literatura. Sim. Eu quero aquele retorno. O que você achou? Eu cometi uma gafe nesse texto. Eu falei, por exemplo, Romeu se apaixona. Se foi algo assim. Porque eu vou ouvir depois e presto atenção. Eu sou observadora da linguagem. Eu disse, meu Deus, como eu errei isso? E ela disse que nem reparou. Que ela estava na esteira, porque ela faz academia como nutricionista também, né? Ela cuida, ela come da verde pétala alface. E aí ela disse que sorria, que ela ria, enfim, ela não reparou nessa gafe. Então eu vou ler agora este outro livro do Álvaro Posselt, agora não é mais soneto. Pessoalmente. E isso conhecemos, a Cláudia, o meu filho também estava lá, é muito diferente, né, Cláudia? Na feira do livro. E isso, você ter a experiência de comprar pessoalmente do autor, de ouvi-lo falando. Isso. E mais, o Álvaro mora em Curitiba, então é da nossa terra. Só foi um pecado que aquela feira do livro estava muito quente, né? Eu achei um dado momento que eu ia desmaiar de tão calor que estava. Foi um pecado, porque realmente é até isso, quando a gente colocou o Clube do Livro dentro da emissora para trazer isso, né? Esses momentos tão importantes e para você ter acesso aí a conteúdos que realmente deixam a nossa alma inebriada. Então, o Álvaro Posselt falou dos IPs. E eu adorei este haikai.
Um ipê na esquina, a pétala cai do pé, feito bailarina. Então, o que o Álvaro Posselt, o que esse poeta da simplicidade, da síntese fez? Ele observou um ipê e viu que aquela pétala, que é uma palavra bonita também, hein? Pétala, ela caiu feito bailarina. Amo essa palavra bailarina também. Enfim, eu amo as palavras. O Moa outro dia disse que tem medo de mim, porque eu vou ficar observando a linguagem. Não é nesse sentido de corrigir as pessoas. De português são bravas. Não é nesse sentido. Eu fico observando a linguagem porque ela é muito rica, ela é maravilhosa. Então, quanto a gente aprende das palavras? E o poeta, ele tem esse olhar mágico. Você olha para o ipê, admira a beleza, mas não saberia expressar. Ele fez uma comparação, sem usar a palavra como. Então, foi uma metáfora. Que aquela pétala parece uma bailarina. Então, feito uma bailarina, ele fez uma comparação. E vamos aproveitar essas floradas, porque eu vejo ipês em todos os lados e é um espetáculo. Nossa, é um espetáculo à parte aqui em Foz do Digno Iguaçu. de poesia. A nossa ouvinte, a Dulcemara, diz o seguinte, ó. Eu acho o livro tão pessoal que até gosto de sentir o cheiro das páginas. Somos duas, também gosto do cheiro de livro. Isso aí, Dulcemara. É mesmo pessoal. Não tem como a tecnologia substituí-lo. É a mágica. Um livro como esse, Dulcemara, ele tem desenhos, ele tem ilustrações. Você pode marcar as páginas. Pode, aqui está de cabeça para baixo, me perdoem, mas esse aqui é um marcador que a professora de arte Michele fez com os alunos. Então, eu já comprei alguns dela porque representam um vestido aqui lindo. Olha que delicado. Então, é diferente você ter um livro em papel e como leitora e incentivadora, você abre um livro assim e eu também observo as pessoas que leem. E tenho vontade de parabenizá-las, tenho vontade de fotografar, porque existe, gente. Aonde eu vou, eu olho e sempre tem alguém com um livrinho. Acho Graças lindo. a Deus. Não estou sozinha, não estamos ainda com a esperança perdida. Outro que apareceu aqui, outro haikai, o poeta é brando, trabalha, arma uma batalha quando está sonhando. Então, o poeta, esse sonhador, e é assim que eu vejo o poema, a literatura, um espaço de sonho, de fantasia, de criatividade, é o poeta. Eu não sou poeta, escrevi esse poema para o meu filho, achei lindo, muito parecido com o do Vinícius de Moraes, no sentido de ter verbos. Eu também coloquei muitos verbos no meu poema. E quando você vai trazer para ler para a gente? Pois é, vou trazê-lo. Prometo que vou trazer. Divida a sua intimidade conosco. Então fica a sugestão do Giz de Aprendiz, do Álvaro Posselt, haikais, poemas curtos que você pode, como disse a Clau, dedicar a alguém. Não só marcar aqui no seu livro, mas a Clau estava de aniversário, então encontrei um poema, dediquei a Clau. Quantas vezes você lê um texto e lembra de alguém? Você ouve uma música e lembra de alguém? Então você compartilha. Por exemplo, gatos. Aqui ele fala muito, ele adora gatos. É verdade. Tem um livro dos miados. Então ele adora gatos. Você lê um poema assim, você se identifica. E aí você lembra da pessoa. Olha, a Clau tem a Nina e Leopoldo, ela adora gatos. Então este poema combina com ela. É verdade. E o importante, né, Fernanda, para quem está nos ouvindo, você que não tem muito hábito de leitura, é exatamente isso, né? Ler. Você vai lendo, você vai, cada dia que você vai pegando um trechinho, um pedacinho, então é muito importante. Esse é o Guimarães, nosso ouvinte. O Guimarães, Olá! o nosso ouvinte. Que nome poderoso! Guimarães me lembra Guimarães Rosa. E ele sempre manda Prazer, mensagem Guimarães. pra gente, né? Bem cedinho, né, Guimarães? É um ouvinte do logo cedo. Fica em nossa companhia. Prazer te conhecer, Guimarães. Um prazer, Guimarães. É isso aí. Para quem está nos ouvindo, faça como Guimarães. Venha aqui para a emissora, venha conhecer a emissora, conhecer a rádio, conhecer o pessoal que trabalha aqui, mas principalmente como funciona uma emissora, né? Acho que do outro lado é diferente, né? Eu tava acompanhando vocês. É bem diferente. É melhor ao vivo ou ouvir pelo rádio? Ao vivo. Que bom! Que bom! Eu, a primeira vez que entrei numa emissora, fiquei decepcionada. Eu disse, mas é só isso, cadê o resto dos botões? Ao vivo eu acho melhor porque você sente mais o calor humano das pessoas.
pessoas. Tá bom. Ele disse que ao vivo tem mais calor humano. O rádio que eu conheci de criança, porque eu já fiz este papel do Guimarães de ir à Rádio Jornal de São Miguel do Iguaçu. Então a gente recebia papéis, Guimarães, para fazer o pedido de música ao vivo ali, sabe? Então o locutor falava o nome, está visitando a nossa rádio. E às vezes o mais divertido era quando a gente queria gravar. Você também deve ter passado por isso, né? Aí o locutor falava no meio da música, atrapalhava a nossa gravação, ou a fita dava algum problema. Enfim, a emoção de ir à rádio é muito gostoso, né? Ver, como diz a Clau, eu também me surpreendi com a evolução que teve lá da minha adolescência para cá, porque agora são computadores, reduziu bastante, mas ainda tem essa magia. E essa rádio é linda, viu, gente? É maravilhosa. Estão Olha convidados. que bom, a gente fica super feliz, o Guimarães nos estúdios. Do outro lado do rádio, a nossa querida ouvinte, a Vanessa, mandou aqui, olha só, diz que o filho dela, o Pedro, adora ler e passou para ela uma lista que ele solicitou, não gosta de livro digital e gosta de livro físico. Olha só, Fernanda, com os livros aqui. Pedro. Vamos ver. Olha, é uma alegria, dá uma olhada alegria, porque as crianças... Vai com Deus, Guimarães. Obrigada pela Tchau, visita. Guimarães. As crianças, os adolescentes, enfim, eles são o futuro dos leitores, o futuro da leitura. E como são importantes? E o Pedro, ele tem aqui interesse na comunicação. Como convencer alguém em 90 segundos? O Pedro quer saber de persuasão, de poder de convencer. Viu? As 48 leis do poder e a arte da sedução. Pedro, Pedroca. Pedro, uau, hein? Muito bem. Pedro Pedroca tá querendo convencer ainda que aprender a sedução, tá certo? Isso aí. Parabéns, Pedro. Parabéns a Vanessa, que incentiva, porque você receba a lista de pedidos. Nós, leitores ávidos, temos o nosso carrinho de livros cheio. O orçamento não alcança, mas o primeiro passo é sonhar, é selecionar estes livros. De repente tem uma promoção, de repente um comércio local, que eu gosto bastante de um comércio aqui para comprar meus livros, e fiquei sabendo que está mais barato que na internet. Então, vai Pode fazendo falar sua o lista. local, Fernanda, fala aí Então, para nossa audiência, por favor, para você que gosta de livros. Olha, a Fernanda tem um livro que ela traz muitos, ela sempre traz muito assunto desse livro aqui, porque são contos, né? E é da Marta Medeiros. Simples assim, lindo esse livro, eu adoro. E olha o valor, a Fernanda está mostrando para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, R$15. Uma bagatela. Hoje estamos ampliando nosso vocabulário. Inspiradas pelo Juliano, que disse arrefecer, uma palavra linda. Este preço foi uma bagatela. R$15 por um livro que está muito marcado, porque é maravilhoso. Marta Medeiros. Tem na Biblioteca Municipal também. Eu vi o nome da Marta na estante, na prateleira, e a gente até se torna íntimo do autor. Isso. Nunca vi a Marta, mas é como se ela fosse minha amiga, porque ela fala tanta coisa que fala ao meu coração, que conversa com os meus sentimentos, que ela já é de casa, já é da Rádio Clube. Íntima, né? Exatamente, é íntima. E aonde que é esse local para comprar esses livros aqui em Foz do Iguaçu com um valor bem menor, Fernanda? O Sebo Cultural, Clau, ele fica no centro de Foz, se eu não me engano é Rua Jorge Samvas, mas fica do lado de lá da Avenida Brasil. A Jorge Samvas do lado de lá. Tem também nas papelarias, volta e meia tem promoção, então tem que ficar atento. É um excelente presente. Eu fiquei refletindo, Cláudio, sobre o que você disse da tecnologia de presentear com ela. Então, as crianças, como comentamos na semana passada, crianças, adolescentes e até adultos estão intoxicados, estão viciados. Sim. E se alguém é viciado, eu dou mais desse veneno para a pessoa? Dou mais desse produto? Não. Como que você vai, né, cobrar dos filhos que não fique tanto com o telefone, em vez de você dar para ele um livro, né, ou até mesmo pagar, às vezes, um curso para essa criança, né, que vai ter contato com outras pessoas, vai sair um pouco de casa,
você pega e dá um presente tecnológico. Ah, vamos trocar o celular. O celular está fazendo ligação, dá para responder no WhatsApp, já tá bom demais, porque criança não precisa de outras coisas, nem pré-adolescente, você não trabalha com tecnologia, não tá... Exato, é um Cláudia. videomaker, que é um negócio, daí até tudo bem, mas tá aí já tá um pouquinho mais adulto, já sabe, você não precisa investir em telefone caro, não. Tem que ter muita cautela. E momentos juntos, então leia junto. O exemplo é fundamental. Exemplo mas arrasta. eu não gosto de ler. Quando a gente tem filhos, começa a se policiar sobre o que fala. Quem não foi bom aluno vai revelar na frente do filho que não foi bom aluno? Nunca? Jamais. Não. Você vai ter que convencê-lo de que aquilo é importante, porque você sabe que é importante. Então, com relação à alimentação, né, falando ainda da alface, tem pais que melhoram seus hábitos alimentares porque tem que dar exemplo para o filho. E por que com a leitura, com o conhecimento, não acontece o mesmo? Exatamente. Você sabe que o meu histórico escolar eu escondi do meu filho por muitos anos, porque tinha uma passagem por lá que não me orgulhava, né? E eu reprovei. No 3º ano, eu reprovei. Para mim, aquilo foi um trauma que eu carreguei para o resto da minha vida. Só depois dele grande, adulto, é que eu contei. Olha, eu reprovei no 3º ano, mostrei. Ele sempre queria ver meu histórico escolar e dizer, não tá aqui, não tenho, não sei o quê. E aí um dia eu disse, senta aqui que agora eu vou te mostrar. Você já tem maturidade para entender, porque tinha uma nota lá horrível e era de matemática, meu Deus. Você é da comunicação, Clau, você é das ciências humanas, Então, por isso você que tá a vendo? matemática... Clau, hoje vamos ler também o texto da Heloísa Seixas, Contos Mais Que Mínimos. A Marta Medeiros, ela escreve crônicas, que é muito parecida com conto. Qual é a diferença? A crônica... É crônicas, então, Marta Medeiros. Isso, crônicas. A crônica, ela nasceu como um gênero jornalístico. Eram publicadas nos jornais durante muitos anos. Até tem autores que se recusam a publicar em livros. Porque se você ler os textos da Marta Medeiros, aconteceu, por exemplo, um discurso político. Ela vai comentar esse discurso político. Os ganchos que ela usa. Então, foi a saída da filha dela para estudar. Então, ela escreveu a decolagem autorizada. Então, ela diz a respeito do dia a dia, do cotidiano. Sim. Os contos, eles são mais perenes, eles duram mais, porque eles são sobre outros assuntos que não necessariamente saíram no jornal. São temas eternos. Os dois são narrativas curtas comparadas ao romance, são difíceis de discernir. Muitas vezes você tem dúvida se é um conto, se é uma crônica. Eu brinco que eles são irmãos, que eles são primos, porque são muito parecidos. Mas assim, quem se preocupa com a classificação é quem vai fazer um vestibular, quem vai fazer uma prova. Do contrário, é importante ler, é importante saborear, degustar, não importando muito a classificação. Perfeito. Este texto da Heloísa Seixas, do livro Contos Mais Que Mínimos, ele se chama Almas Impregnadas. Agora há pouco eu usei essa palavra e disse que a Clau tinha ficado impregnada das nossas leituras. Esquecia tudo. Podia adorar um livro ou um filme, mas pouco depois a história desaparecia de sua mente, como se afundasse em areia movediça. Até que uma amiga lhe deu uma explicação para o fenômeno. Disse que isso só acontece com as pessoas que leem com a alma, usando um canal que não o dá razão. A esses, disse, é dado o esquecimento, mas só por um tempo. Os sentimentos, os fantasmas, os terrores e prazeres que vagam pelas histórias se impregnam na alma dessas pessoas. E um dia, quando elas menos esperam, se desprendem, para o bem ou para o mal. Não é um alento, não é maravilhoso ler e ouvir isso? Que lindo, né? Não é uma reclamação de quem tem, às vezes, dificuldade de ler, não lê com tanta frequência? Que a pessoa justifica, mas eu não me lembro de nada.
Tem muita gente, inclusive, que fala isso, né, Fernanda? Que como é que consegue se concentrar, né? Lembra que teve logo lá no início uma pessoa, não me lembro quem foi, mas foi um ouvinte, ou uma ouvinte, nossa, uma mulher, eu acho que foi, que pediu como conseguir se concentrar para ler, né? Queria uma sugestão para isso, porque ela lia e esquecia, porque ela estava envolta ao que estava acontecendo ao redor. E eu me lembro que você disse que escolher livros, assuntos pertinentes que você tenha interesse, né? Sim, Clau, porque a literatura, ela é muito vasta, ela trata de diversos temas e tem diversos gêneros também. Então, escolha algo que é do seu interesse, folheie primeiro, né? Se você tem receio de repente, não se encontrar com o livro, veja as orelhas do livro, que são essa parte que está em anexo à capa e contracapa. Conheça um pouco do autor, você pode ler brevemente, se a embalagem estiver aberta, não for na papelaria, no caso, né? Conheça um pouquinho, leia a resenha, a sinopse. Quem gosta de tecnologia, pesquise um pouquinho. E o principal também, falando com pessoas que leem, que têm mais experiência, também é uma dica importante. Que tipo de texto que é? Exato. Para você não ter que abandoná-lo ou, de repente, não ser aquela experiência tão agradável que vá depois, né, te decepcionar e te afastar mais da leitura. Então, esse Almas Impregnadas eu adorei, porque a justificativa de que eu não leio porque eu não lembro não vai mais funcionar. Porque mesmo que você conscientemente não lembre, quem são os personagens de Romeu e Julieta? Mas aquele sentimento, aquela sensação, aquela emoção ficarão impregnados em você, na sua alma. E lá na frente você vai resgatar. Exatamente. Sempre você vai lembrar, você diz, eu já li algo disso, mas não lembro exatamente o livro e tal, mas está lá a lembrança, né? Então, nem que seja curta ou pequena, mas você sempre vai lembrar, isso é muito importante. Clau, e hoje era para falarmos de Dalton Trevisan, porque o Dalton fez aniversário, fez 99 anos. Dalton Trevisan, o Vampiro de Curitiba. É verdade. Este é o título de uma das obras mais famosas do Dalton. E ele é curioso porque não escreveu romances. Geralmente um grande autor, pelo menos os mais conhecidos da nossa literatura, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Érico Veríssimo, tantos deles escreveram romances, que são as narrativas extensas. E alguns consideram o conto, ou até mesmo a crônica, um gênero menor. Mas não é. São narrativas menores, menos densas que os romances, mas nem por isso deixam de trazer conteúdos impactantes, intensos, que ficarão impregnados na gente. Olha. Então vale a pena conhecer. É um conterrâneo, né? É da nossa terrinha, é de Curitiba. Aos 99 anos vivo, gente, isso é incrível. E lúcido. Ele mora atualmente sozinho, porque pelo que eu li da biografia, a mulher e as duas filhas já faleceram. Afinal, 99 anos tem seus ônus. Isso. O bônus é a parte boa e o ônus é a parte negativa. Então, viver 99 anos não é fácil. Ele sobreviveu, a mulher e as duas filhas. E escreveu um texto que me chamou muita atenção, que é Uma Vela para Dario. Eu comecei a comentar desse texto. O que o Dalton Trevisan traz para a gente? Uma visão romantizada da realidade? Não. Ele traz como personagens os boêmios, os bêbados, as prostitutas. E chama atenção isso, os depravados. Também li alguns contos aqui dos homens casados que procuram os bordéis. Um deles sofreu um acidente, chegou na casa no dia seguinte, se fez de coitado, de dramático. A mulher serviu este homem, porque o Dalton, aos 99 anos, então ele nasceu em 1925 e começou a escrever desde jovem, nos jornais da época, se destacando. Ele sempre também cuidou da sua própria produção, publicação. Ele é avesso à badalação, ao glamour, por isso até esse apelido de vampiro,
que é um dos livros dele. É como se ele fosse um ser das sombras. Não gosta de aparecer. Não gosta de dar entrevista. Não, nem não faz receber lançamentos. prêmio, Clau. Nem receber o prêmio. Ele mandou alguém para representá-lo em grandes prêmios. Não gosta, por exemplo, de lançamentos, de Não, livro, nada. não. É recluso. raríssimo, recluso. Mas nem por isso ele deixa de ter seu grande valor literário. Uma vela para Dario. Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela escorrega. Senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes à sua volta indagam se não está bem. Dario abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo de branco diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dario roqueja feio. Bolhas de espuma surgem no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés. Não o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo, encostava o guarda-chuva na parede. Mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo a seu lado. Por quê? Foi tirado? Foi tirado. Como está o Dario? Estendido no chão? Isso lembrou um narrador de futebol, hein, Clau? Estendido no chão. Quase estendido no chão. Ele está escorregando pela parede, está visivelmente mal e as pessoas estão se aglomerando, nem o deixam respirar direito. Então, um tentou ser solidário, foi afrouxando o nó da gravata e as coisas começam a sumir. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo. Protesta um motorista. O que o motorista pergunta? Quem pagará a corrida? Concordam chamar a ambulância. Dario conduzido de volta e recostado à parede. Não tem os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Oxe. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dario além da esquina. A farmácia no fim do quarteirão e, além do mais, muito peso. É largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobrem o rosto, sem que faça um gesto para espantá-las. Ocupado o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente e agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dario em sossego e torto no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Um terceiro lhe sugere lhe examinem os papéis, retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade, sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos que a essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dario, pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver. Não pode identificá-lo. Os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete: ele morreu, ele morreu. A gente começa a se dispersar. Dario levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. O senhor piedoso dobra o paletó de Dario para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito. Não consegue fechar olho nem boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias.
Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela, que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dario à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó. E o dedo sem a aliança. O toco de vela apaga-se às primeiras gotas da chuva que volta a cair. Que sentimento! Para nossa audiência pensar bastante, né? Sentimento de que a partir do momento que você não está mais aqui, nada fica, nem a aliança que saía com sabonete. Nem o respeito. Nada. Pisoteado. Ele é muito pesado, não vai dar para carregá-lo. Quem iria pagar a passagem do táxi? A gente vive uma sociedade onde as pessoas, quando tem alguém passando mal, ou um carro pegando fogo, algo, a primeira coisa é pegar o telefone e fazer o vídeo, para depois se preocupar em salvar, saber se está bem. A gente vivencia muito disso, né? Então, é tão... Como você disse, 99 anos, não deve ter sido escrito recentemente esse livro. Não, Clau, é dos comecinhos da carreira dele. E olha só, e a gente continua, a gente falando em evolução, em melhorar, e o ser humano fazendo essas coisas, né? E os dias de hoje não é diferente. Poderia ser escrito hoje. O que acrescentaria, como você bem lembrou, a espetacularização? Certo. Acredito que teria sido filmada essa morte, quem sabe transmitida ao vivo, com todo aquele sensacionalismo e a atitude humana e o cuidado. Então as coisas dele foram sumindo aos pouquinhos. E quantas horas ele permaneceu ali? Exatamente, exatamente. Nada de respeito, né? Nem mesmo sabendo que ele já estava ali morto, se preocupar em saber quem realmente era para poder ajudar, não, né? Foi só mesmo para tirar o que ele tinha no bolso e descobrir se tinha alguma coisa de valor. Fernanda, são 11 horas e 59 minutos. Como que a gente vai encerrar esse Clube do Livro desta quarta-feira? Ai, Clau, primeiro dizendo como passa rápido esse tempo. Todas essas marcações, todos esses textos maravilhosos para compartilhar, mas eu vou dar mais dicas então, tá? Do Dalton Trevisan. Não é só tristeza. Como tem boêmio, prostituta, homem infiel, a gente vai encontrar uma salada bem variada de emoções, de raiva contra esses maridos infiéis, revolta contra essas esposas tão submissas que não enxergam que o marido estava na noitada, que é mentira dele, que ele passou mal, enfim, e que vai servir um café, um almoço. Tem de tudo. Tem histórias bem calientes, bem picantes, bem hotes para a Alexandra, para os leitores de Jorge Amado e afins. Então, este aqui tem um retrato das muitas obras. Este que eu li se chama Dalton Trevisan, 33 Contos Escolhidos. Ele escreveu, se eu não me engano, quase 700 textos, em torno de 700 textos. Olha. Porque nos 99 anos de vida, que ele ainda está lúcido e cuidando da edição das suas obras, edições comemorativas, inclusive, afinal, quase um centenário. Sim. Dia 14 de junho foi o aniversário dele. Então, o Dalton Trevisan, ele produziu demais. E ele fala muito de sensualidade. Então, olha o título, Capitu Sou Eu. Quem será a Capitu a que ele faz referência? Aquela do Machado de Assis. E aqui tem uma pintura, uma mulher nua, uma obra de arte. Contos eróticos. Na semana passada eu comentei dos continhos galantes, porque eu tinha ouvido falar do Dalton Trevisan, mas não conhecia a obra dele. E é uma obra envolvente. Para quem gostou de Tudo é Rio, para quem gosta dos 50 Tons, para quem gosta destas histórias com finais cheios de lubricidade, de volúpia, aqui está. Sensualidade, erotismo, isso que, como diz a Marta Medeiros, faz parte da gente, faz parte.
Então, você pode adquirir, pode emprestar na biblioteca pública, tá? Tem muitos títulos do Dalton Trevisan. Recomendo outros textos daqui. Penélope, que faz referência a uma mitologia grega, a um mito grego. O Senhor Meu Marido, esse é muito bom. A Casa das Quatro Meninas e Fatal. Então, o Dalton Trevisan, ele é o porta-voz da violência urbana, da marginalidade, mas também do erotismo. E o cenário é geralmente Curitiba. E pessoas comuns, com seus defeitos, também com virtudes. Uma excelente pedida. E outra pedida é Lígia Fagundes Telles, Venha Ver o Pôr do Sol, que fica para a próxima semana. Então, nós encerramos o programa agradecendo a participação, lembrando do nosso sorteio. Isso. Para a semana que vem, Cláudia. A gente vai trazer na próxima semana, então, a orientação, como a gente vai fazer esse sorteio, como que vocês vão concorrer à sua Alexa, para chamar de sua. Um apoio cultural da Sicredi. E agradecemos a presença, agradecemos a companhia, que você tenha gostado, que você se inspire na literatura, que leia bastante. É isso, e a gente se despede de você dizendo então que a Sicredi Apoio Cultural e trouxe esse presente lindo aqui para a gente sortear uma Alexa para você chamar de